Dragon Ball AF. O filho de Freeza era muito mais perigoso e poderoso que seu pai. Dragon Ball AF pode não ser oficial, mas conquistou milhões de fãs ao redor do mundo com suas ideias ousadas e criativas. Entre essas criações, uma das mais impactantes foi a expansão da temida raça dos Demônios do Gelo. Nela, surgiu um novo personagem aterrorizante, o filho de Freeza, uma versão ainda mais cruel e poderosa que o Imperador do Mal. Assim como Zaiko, o suposto filho maligno de Goku, o filho de Freeza foi criado por fãs dentro desse universo alternativo. Essa nova geração de vilões trouxe conceitos inovadores que exploram ao máximo o potencial de poder desses personagens. O sucessor de Freeza foi imaginado como alguém com sede de destruição ainda maior, técnicas devastadoras e transformações inéditas, levando os fãs a repensarem tudo o que sabiam sobre o clã de Freeza. Apesar de ser uma obra não canônica, Dragon Ball AF marcou época e ainda gera discussões acaloradas entre os fãs. Afinal, será que o universo oficial um dia adotará ideias tão insanas e empolgantes como essas? Curte Dragon Ball, quadrinhos e animes? Se inscreve e vem com a gente nessa jornada nerd. Quem é Easy? O filho de Freeza que assustou até Goku. Dragon Ball AF, apesar de ser um projeto não oficial, criou algumas das ideias mais insanas e empolgantes já vistas pelos fãs. E uma delas foi a introdução de Easy, o filho oculto de Freeza. Criado pelo artista japonês Yang Jiji, Easy foi apresentado como um vilão que passou 50 anos em animação suspensa, completamente alheio aos acontecimentos de Dragon Ball Z e GT. Quando acorda, Easy já está adulto e extremamente poderoso. Segundo a obra, ele é cerca de 100 vezes mais forte que a forma final de Freeza, algo que imediatamente o coloca como uma ameaça colossal para o universo. Movido por um desejo selvagem por desafios dignos, Easy inicia um rastro de destruição galáctica até descobrir a Terra. Ao saber da existência de Goku, ele decide enfrentá-lo para testar sua força. Mas quem o recebe são os últimos defensores do planeta, como Gohan e Vegeta. Mesmo assim, Easy mostra que não é apenas mais um vilão, ele é uma força imparável. Usando técnicas semelhantes às de Freeza, mas com muito mais intensidade e brutalidade, ele domina o campo de batalha com facilidade. Easy representa tudo o que Freeza poderia ter sido e mais. Ele é o pesadelo definitivo da raça dos Demônios do Gelo. Easy, o filho de Freeza que fez até Gogeta sangrar e matou Pan. Easy, o filho de Freeza criado no universo de Dragon Ball AF, não era apenas mais um vilão. Ele foi o maior pesadelo que os Guerreiros Z já enfrentaram. Sua evolução ao longo da história revela 3 formas aterrorizantes, cada uma mais destrutiva que a anterior. Sua primeira forma, visualmente parecida com a forma perfeita de Freeza, já era forte o suficiente para lutar de igual para igual com Vegeta. Em seguida, Aize revelou sua segunda transformação, inspirada na aparência de King Cold e Freeza, segunda forma. Mas com um nível de poder tão insano que conseguiu enfrentar Vegeta Super Saiyajin 4. Mesmo com sua arrogância herdada da família, Aize mostrava resultado em batalha. Derrotou facilmente os guerreiros Z, venceu Ub e até mesmo mutilou Gogeta, arrancando um de seus braços em pleno combate. Mas o terror não parou por aí. Easy revelou uma terceira forma monstruosa, semelhante à forma 3 de Freeza ou à segunda de Cooler, que se mostrou absolutamente avassaladora. Durante essa fase da luta, um golpe perdido matou Pan, agravando ainda mais a tragédia, já que as esferas do dragão não existiam mais no mundo após os eventos de Dragon Ball GT. Tomado pela raiva e pelo luto, Gohan despertou o lendário Super Saiyajin 5, uma forma até então desconhecida, e finalmente conseguiu superar Easy. Com um ataque devastador, Gohan eliminou o vilão, encerrando um dos momentos mais sombrios da história alternativa de Dragon Ball. Mesmo sem a malícia estratégica de Freeza, Aize provou ser muito mais poderoso, impiedoso e destrutivo que o pai. Quem é Easy? O filho de Freeza que assustou até Goku. Dragon Ball AF, apesar de ser um projeto não oficial, criou algumas das ideias mais insanas e empolgantes já vistas pelos fãs. E uma delas foi a introdução de Easy, o filho oculto de Freeza. Criado pelo artista japonês Yang Jiji,
Easy foi apresentado como um vilão que passou 50 anos em animação suspensa, completamente alheio aos acontecimentos de Dragon Ball Z e GT. Quando acorda, Easy já está adulto e extremamente poderoso. Segundo a obra, ele é cerca de 100 vezes mais forte que a forma final de Freeza, algo que imediatamente o coloca como uma ameaça colossal para o universo. Movido por um desejo selvagem por desafios dignos, Easy inicia um rastro de destruição galáctica até descobrir a Terra. Ao saber da existência de Goku, ele decide enfrentá-lo para testar sua força. Mas quem o recebe são os últimos defensores do planeta, como Gohan e Vegeta. Mesmo assim, Easy mostra que não é apenas mais um vilão, ele é uma força imparável. Usando técnicas semelhantes às de Freeza, mas com muito mais intensidade e brutalidade, ele domina o campo de batalha com facilidade. Easy representa tudo o que Freeza poderia ter sido e mais. Ele é o pesadelo definitivo da raça dos demônios do gelo. Pessoal, se você curtiu esse vídeo e quer dar aquela força pro canal, se inscreve aqui. Estou começando agora e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Enquanto os canais grandes já têm milhares de inscritos, eu acompanho de perto cada nova pessoa que chega. Então me ajuda a crescer e se inscreve. Sua presença aqui é muito importante. Obrigado de coração.